na medida do possível, pedindo a oportunidade sempre de trabalhar com a paz, com a luz divina, para que o nosso Mestre nos inspire e a gente possa cumprir a nossa missão de espírito encarnado. Atualmente, estou vinculado ao Centro Espírita Cabana de Jesus, a nossa casa, também do nosso Conselho Distrital 5, aí em Itapajipe. Eu agora sou, assim, de duas cidades. Estou em Salvador e Feira de Santana. Estou agora pertencendo a esses dois mundos. Mas os nossos vínculos nós não perdemos. Nós continuamos atuando, até porque nós vamos descobrindo que o mundo é um só. E nós precisamos formar a cidadania do mundo, que esta cidadania ela tem o objetivo de fazer com que nós nos reconheçamos irmãs e irmãos. E essa é a proposta que eu venho trabalhando, que eu já aprendi há algum tempo atrás, graças a Deus, desde os meus 15, 16 anos, quando eu me descobri uma grande inclinação para as ciências naturais, que já vinha desde a infância, e quando surgiram os grandes movimentos, a crise do petróleo de 1975 me interessou porque também naquele momento havia também as crises ambientais, os grandes embates dos grupos ambientalistas existentes na natureza, na nossa sociedade, no nosso mundo, e eles desenvolviam um trabalho até certo ponto aguerrido. Vamos falar dessa forma, aguerrido, embora eu tenha evitado falar esses termos, porque quando nós estamos trabalhando com a cultura da paz, nós temos que começar a mudar o linguajar. E nós, seres espíritas, temos que ser pacifistas. Mas, naquele momento, eles eram aguerridos. Vários grupos surgiram, inclusive o Greenpeace, que está aí, no dia de hoje, fazendo um trabalho para defender a vida das baleias, das focas, dos jacarés, principalmente esses animais que estavam ameaçados de extinção. Como também havia, naquele momento, grandes derramamentos de óleo, de minerais na natureza, poluição do solo, poluição do ar. Então, era uma grande ocorrência de poluição no mundo, inclusive no Brasil. Nós tínhamos uma cidade como São Paulo, lá em Cubatão, na cidade de Cubatão, no estado de São Paulo, que se tornou a cidade mais poluída do Brasil e uma das mais poluídas do mundo. Então, com base nisso, eu me desenvolvi até que também adquiri, na minha fase de formação educacional, eu me formei em licenciatura em ciências e, a partir daí, a gente desenvolve o trabalho de educação ambiental. Nasci em um berço espírita e consigo conciliar as minhas raízes do trabalho espírita com o trabalho profissional, que é o nosso grande desafio. Quando nós estamos desenvolvendo, quando nós estamos evoluindo, a gente tem que conciliar o trabalho da sobrevivência com o trabalho espírita, com a vivência espírita. E isso eu aprendi. Eu vim de uma infância, de uma escola de evangelização espírita, passei pela juventude espírita, estudei, fui para os cursos de formação para o mundo profissional, não abandonei o espiritismo, aprendi a conciliar. E hoje consigo conviver também em várias atividades da minha vida profissional com o espiritismo e com essa visão espírita e ecológica da minha presença no mundo, reconhecendo que eu sou importante, reconhecendo que eu sou significativo. Da mesma forma, você é uma pessoa significativa. Você é importante. Talvez você não acredite na sua importância. Talvez você não acredite na influência que você tem
no mundo onde você participa, na sociedade onde você está presente, você é importante. E com essa importância, você tem também o papel e o poder de mudar o mundo, e isso Jesus conta com você para esta mudança do mundo. Então, isto faz parte do nosso fazer ecológico. Nós vamos reconhecendo que nós fazemos parte da natureza. Eu descobri que eu faço parte da natureza, eu sou natureza. Não existe meio ambiente. O meio é a ideia de ter uma parte de um lado, a outra parte do outro, a metade. Não é? Mas o meio no sentido de estar inserido, da inserção, de nós estarmos inseridos no ambiente. Nesse sentido, caracteriza muito a questão ambiental. Eu estou no meio ambiente, eu estou vivendo num grande ambiente, que é o planeta Terra, o qual eu faço parte. Eu vou fazer aqui algumas projeções que nos auxiliem a visualizarmos o que nós estamos aqui colocando. Este fazer parte do espiritismo, este fazer parte da vida espírita, ele é importante para a nossa formação, para a nossa atuação, para a nossa consciência. E por que nós estamos trazendo este assunto, espiritismo, hoje, dentro da casa espírita? É um modismo? Nos anos 70, nos anos 80, os espíritas, os ecologistas, eram vistos como ecochatos, porque incomodam. Os ecologistas incomodavam e incomodam hoje. E nós estamos percebendo por que os ecologistas são chamados de ecochatos, porque incomodam. Porque para ser ecologista tem que atuar, não tem que ser passivo, tem que estar em uma atuação constante, permanente, porque faz parte da nossa vida. Assim é o espiritismo. E aí classificamos no conceito de ecologia, é uma ciência que estuda. Vocês estão vendo? Está sendo projetado o slide? Sim. Ótimo. Sim. Então, a ecologia é uma ciência, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista de formação, que estuda as relações dos seres vivos entre si, com o meio orgânico ou inorgânico no qual vivem. Ou seja, nós fazemos parte de tudo. Estamos nesse meio. E ela está paralelo ao espiritismo, que, por sua vez, promove a sensibilização do ser humano, espírito encarnado, a responsabilidade e o respeito com a sua morada, sua casa, a terra. A terra é a nossa casa. Nós somos espírito. E qual é o nosso endereço hoje como espírito em evolução? O meu endereço, não sei o de vocês, mas o meu endereço como espírito em evolução, nesse momento é planeta Terra, encarnado no hemisfério sul, no Brasil, na Bahia, em Salvador, vivendo esse momento. É a minha identidade, e eu vou particularizar que o endereço atual é a cidade de Feira de Santana. Pronto. Sou eu no mundo. Mas, nesse momento, o meu registro universal é o planeta Terra. Então, eu faço parte do planeta Terra. Estou ligado a essa vida. Cada um de vocês, nesse momento, é um espírito encarnado. E estão com as suas identidades fazendo parte deste mundo. Aí, o nosso amigo Francisco de Assis, que algumas pessoas conhecem, ele nos fala da Irmandade Divina, quando ele fez o cântico ao irmão Vento, o cântico do irmão Sol.
É o Cântico de Francisco de Assis, para quem não sabe. Ó. Irmão Lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Somos. O lobo é meu irmão, o vento é meu irmão, a terra é a nossa grande mãe, que nos sustenta e governa e produz os frutos diversos, coloridas flores e ervas para alimentar a vida. Quando Francisco de Assis ele teve essa visão, não foi uma visão poética, foi uma visão da realidade. E quem teve a oportunidade de ler a história do lobo de Gúbio, o lobo da cidade de Gúbio, ele estava na cidade de Gúbio, na Itália, ele estava assustando a comunidade. É uma comunidade criadora de gado e principalmente de ovelha, e o lobo de Gúbio estava fazendo arraso na criação. E Francisco foi passando perto da região de Gúbio e ouviu a conversa de que os criadores de animais, os lavradores, estavam fazendo vigília, reunindo grupo de caças para prender o lobo, porque já conseguiram prender todos os animais, mas esse lobo era muito mais esperto do que todo mundo e conseguia estar destruindo as manadas de ovelhas. E aí Francisco de Assis ficou sabendo e disse, coitado, vou matar o nosso bichinho, eu vou lá. E aí desviou o caminho, foi até a cidade de Gúbio para procurar o lobo e encontra o lobo na floresta. E ele aí parece até história de menino, né? Com aquelas garras e ameaças. Ele diz, meu irmão lobo, por que você está fazendo isso comigo? Vem aqui lhe dá um recado, irmão lobo. Por que você está fazendo isso com as nossas irmãzinhas ovelhas? Não as mate. Os homens vão acabar matando você. Vá para outro lugar. Saia daqui. Porque assim você conseguirá viver em paz. E um grupo de caçadores chegou e encontrou Francisco de Assis conversando com o lobo. E o lobo baixou a cabeça, deu meia volta e foi embora. E daquele dia ele não mais atacou a cidade, atacou as ovelhas. Ou seja, os nossos irmãos animais são seres vivos da criação divina. Eles nos entendem, eles compreendem a nossa linguagem. É que a sociedade humana elegeu eles como seres irracionais. O que eu não aceito, compreendo, respeito, mas eles não são irracionais. Nós que não entendemos a sua linguagem, não nos damos o trabalho de entender a linguagem dos nossos irmãos animais. Mas quem tem a oportunidade de criar um gato, de criar um cachorro, com intimidade, começa a entender a linguagem dele. Quem cria um boi, quem cria uma vaca, quem cria uma galinha, começa a ver que esses animais, eles se aproximam, eles convivem conosco com respeito, com carinho, com entendimento, porque são seres vivos, são espíritos que ali também estão encarnados, fazendo o seu processo evolutivo. Então, espiritismo e ecologia são ciências afins, são pensamentos afins. Olha aí o que é que o nosso Kardec fez. Como é que os espíritos, como é que Kardec concebeu, a partir da sugestão dos espíritos, a cepa de uva simboliza o quê? A mensagem espírita. A uva, um ser vegetal, uma irmã vegetal nossa. Então, a base, a raiz do espiritismo também está aí com os seres vegetais, está na ecologia. Da mesma forma que a ecologia é uma ciência que surgiu em 1832 por Ernest Haeckel para estudar, que ele passou a entender os seres como também seres vivos, e a partir daí ele desenvolveu as suas pesquisas, desenvolveu a ciência, até que ele deu o nome de ecologia. Entendeu que todos esses seres que estão na natureza estão no planeta Terra, existem no planeta Terra junto conosco, portanto, o planeta Terra é uma grande casa. No grego, ecos significa oikos, casa. Então, a ecologia é o estudo da casa.
E qual é a casa? Planeta Terra. Portanto, quando nós agredimos um ser da natureza, estamos agredindo os seres da nossa casa, de Oikos, Terra. Então, o Espiritismo está aí, presente em nossa vida, certo? Apresentando soluções para a humanidade, baseado nas leis morais, que sintetizam a base ética que nos leva ao entendimento de que a economia e a sociedade devem trabalhar em harmonia com as leis divinas para promover o bem-estar da sociedade, o bem-estar da humanidade. Olha aí, nós temos que nos harmonizar com este ser chamado Terra. Então, em 1992, surgiu o relatório Meadow, que foi redigido por Margaret Meadow, sobre os limites do crescimento econômico. E aí realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, uma das primeiras conferências de grande impacto mundial, onde os problemas da degradação ambiental foram estudados. E esses problemas de degradação ambiental foram causados pelo desenvolvimento econômico e foram percebidos como um problema global. Despertados, por sua vez, em 1966, quando foi lançado ao mundo o livro Primavera Silenciosa, em que ele descrevia uma grande pandemia na sociedade humana com a destruição dos elementos da natureza através da poluição. E esse livro de Raquel Kerson despertou a humanidade para uma convivência, porque várias partes do planeta Terra, pela carreira desenvolvimentista, capitalista, selvagem, a qual nós vivemos, estavam destruindo o mundo. Várias doenças, principalmente no Japão. A Baía de Minamata, no Japão, era a baía mais poluída do mundo, por chumbo, mercúrio, e as pessoas estavam morrendo. As plantações, a produção de alimentação no Japão estavam causando intoxicação nas pessoas, e as pessoas morrendo, as crianças estavam nascendo com deformidades físicas. E aí provocou o estudo, ela que era uma técnica, era uma pesquisadora, e chegou à conclusão que era devido ao excesso de agentes tóxicos na alimentação. E os agentes tóxicos jogados no solo para o plantio carreiam para os rios, por sua vez, para os mares, e contamina peixes e todos os seres. Isso não está muito diferente com o que vocês assistiram há dias atrás. Eu acho que foi no domingo, no Fantástico, quando se foi apresentado a poluição provocada pelo mercúrio para a extração de ouro. É a sanha capitalista selvagem. E lá, em 1966, já estava essa poluição, que se prolongou com os vários estudos, até que, em 1972, houve essa Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, para estudar quais seriam os parâmetros, porque sempre a nossa sociedade se preocupou com a vida do planeta, com o futuro da humanidade. E nós vamos entender que o futuro é um só. Não existe meio ambiente, voltamos a dizer. Estamos no ambiente inteiro, somos parte deles. Respiramos, comemos, bebemos água, nos movimentamos recebendo a luz do sol, e tudo existente na natureza constitui o nosso planeta Terra. Vejam que coisa bonita, meus irmãos. Os povos antigos diziam que haviam grandes, que existem na Terra 4 grandes forças a qual estão interagindo conosco. Nós estamos no meio dessas 4 grandes forças, e que elas fazem o equilíbrio e juntas formam o planeta Terra. Quais são as grandes forças? O ar, o fogo, a terra, a água.
Essas são as grandes forças da natureza. E observem, o ar apaga o fogo faz a água ferver e evaporar para voltar a ser ar. Quando ele está no ar, o calor em excesso, com a baixa temperatura, se transforma em água que volta e cai na terra, umedece o solo, e este solo volta novamente para a água, e aí fica um ciclo tremendo. A água não destrói a terra, o fogo não destrói a terra, por sua vez o fogo está em cima da terra, envolvido pelo ar, nesse equilíbrio. Isso é o planeta Terra, gente. Só Deus para fazer essa harmonia de coisas, onde nós estamos aí no meio, interagindo, e temos que aprender a interagir com a harmonia. Senhor Allan Kardec, ele disse, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei da natureza, lei de harmonia, que o nosso acanhado espírito não podia ainda aprender em seu conjunto. Vocês vão ler isto lá no Livro dos Espíritos, pergunta 590. Então, nós não estamos trazendo para o espiritismo um modismo. É que nós não damos atenção ao longo das últimas décadas que o assunto ecologia está presente dentro do Livro dos Espíritos. E agora que nós estamos atrasadas em relação às outras entidades no mundo para dar atenção em fazer a nossa parte de ação de respeito com o espiritismo e a ecologia para uma melhor convivência no planeta Terra. Tudo é solidário, né? E tudo tende para uma grande unidade, ou seja, tudo caminha para a direção com Deus. Está lá o Livro dos Espíritos, Kardec fala isso. E vejam que ele está baseado com a lei de Lavoisier, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase é muito conhecida. E aí Kardec vem e diz, tudo evolui desde o átomo primitivo ao anjo, e do anjo ao arcanjo, que também foi átomo. E em 1960 houve a descoberta do código genético. E descobriu-se que ele é um código universal. Está presente em todos os organismos vivos da Terra. E neles funcionam da mesma forma. O código genético, que até anos atrás foi feito o projeto Genoma, em um novo formato, alguns devem se lembrar que acompanham esse lado científico, e o projeto Genoma voltou novamente a estudar a cadeia genética e descobriu o que se pensava que existiam milhares de genes espalhados na humanidade e existem apenas 36 mil genes diferentes. Por isso que nós somos parecidos. Temos características com os outros animais e nos parecemos uns com os outros. O filho parece com o pai com o filho com o neto, com o bisneto e por aí vai. E alguns que não têm nenhuma relação de parentesco ou laço de consanguinidade, só é um quê? Parecidos. Comportamentos parecidos, sentimentos parecidos, genéticas parecidas. Por quê? Fazemos parte do mesmo código genético, que está presente na Terra e que forma a vida. Só que também esse projeto Genoma descobriu que esses elementos existentes no planeta Terra, eles também estão presentes aqui, olha, nas estrelas. Então, nós somos resultante também do pó das estrelas. Como pulsa aqui as estrelas, é o pulsar do nosso coração. É o pulsar da vida. Nós pulsamos da mesma forma. Vamos fazer um exercício. Um exercício demonstrativo. Alguém fale aí para eu saber que eu estou falando para gente, para espírito encarnado. Só estou vendo aqui, olha. Só estou vendo aqui. Eu estou aqui. Tá, só estou vendo marcas. Quem aqui está falando? A depender do. Estou te ouvindo, viu? Estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Ótimo. Exercício.
Então, vocês estão me vendo perfeitamente, não é isso? Estou vendo. Adivinha o que é que eu estou fazendo? Sim, Eu estou te vendo, viu? estamos te O que é que eu vendo, estou estamos te fazendo? vendo. E o que é que eu estou fazendo? Juntou as mãos Sim, E falou sim. ótimo. em medida de oração. Você sabe que Façam- é Cíntia, né? Já, Isaías, né? sei que é Cíntia. Façam a mesma coisa. A Cíntia vai comandar. Façam aí a mesma coisa. Olha, gente, com leveza. Olha, juntem as mãos com leveza. A ponta dos dedos. Ponta com a ponta dos dedos. Sintam. Sintam o pulsar das veias na ponta dos dedos. Sentiu? Alguém sentiu? Sinto. Hein? Consigo sentir. Isso. Sinta. Sentiu? Isso é o pulsar da vida. Sim. É o pulsar da nossa vida. É não pressionar muito, né? Não pressionar, é só encostar, ó, levemente, encostar. É assim que vibra o universo. É assim que vibram as estrelas. As estrelas são nossas irmãs. Aí o que é que a gente faz? Quando você, a mão aqui, você desce mais nessa aqui, altura do chakra cardíaco, olha, sintoniza com o chakra cardíaco nessa atitude. E aí você ora a Deus. Converse com Deus. Quando você for orar, faça isso. Faça essa posição. Repita assim, olha, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Sintam a energia. E vocês vão ver que Deus está presente dentro de você. É a nossa ecologia interior, é a nossa ecologia humana, a ecologia energética. É a sabedoria divina. Então, os seres do universo são nossos irmãos, são nossas irmãs. É por isso que nós temos que buscar harmonia para conviver e respeitá-los. E Francisco de Assis, que foi João Evangelista, ele reencarnou 800 anos depois, no ano 800 da nossa era, após a vinda de Jesus, para nos renovar essa mensagem. Dessa irmandade nossa. Portanto, gente, quando ouvirem falar, os ETs, que espírita não gosta desse assunto? Ah, ET tosse o nariz. Não nesse centro, viu, Isaías? Ainda bem, vai baixar Não vários aí. Centro. Neste centro, não. Pois é. Gente, os seres extraterrestres são nossos irmãos, estão junto de nós. É só você sintonizar com eles, que eles vêm até nós. Mas eles ainda não se aproximaram para fazer uma relação profunda com a humanidade por causa desse materialismo que impera em nós, a gente se sentir superior. O ser humano não se sente inferior, ele se sente superior. Imagina ele descobrir que tem um ser mais superior do que ele. Então ele não aceita, esconde todas as evidências que aparecem de seres extraterrestres que viajam. Olha, os seres extraterrestres viajam nesses planetas. Os seres humanos não querem aceitar, para não se verem inferior. São formas de vida também, que quando nós estamos estudando Espiritismo, como esta casa, não é? A nossa Casa Espírita, Grupo Esperança, Grupo Espíritas, Grupo Esperança, Amor e Caridade. Caridade. Né? Grupo Espírita, Amor e Caridade, o GEAEC, ele está fazendo essa interação universal. Não é que a gente passou lá pelas bactérias, pelos dinossauros. Não é? Esses elementos são o alfabeto biológico divino, que estão dentro de nós. E aí o que é que acontece? 30 aminoácidos, as mesmas bases fosfatadas que estão na natureza, que estão nas pedras, estão em nós. E aí, quando você está fraco, está com a saúde debilitada, vai ao médico, o médico descobre que você tem uma anemia e faz o quê?
passa o remédio à base de ferro. Não é assim? O ferro que a gente faz portão, que a gente faz grade, é este ferro, é este elemento que, ao ser ingerido, vai combinar com o nosso organismo interior e fazer o equilíbrio do nosso organismo. Você está esquecido, você vai tomar o fósforo. Está na natureza. É esse fósforo, essa substância que chama inflamável, não é aquele palitinho que a gente acende, que a gente produz fogo, né, do atrito. Esse elemento fósforo está presente em vários seres da natureza que nós, ao ingerirmos, ele vai fortalecer os nossos ossos, vai auxiliar a nossa mente no nosso processo de lembrança, não é, para evitar o esquecimento. São os seres da natureza, a harmonia com todos nós. Então, são essas combinações dos diferentes seres que fazem a manutenção da vida, conforme foi o planejamento da inteligência suprema, a qual nós chamamos Deus. Então, o que é que o centro espírita pode fazer diante desse processo, diante da ecologia? É um assunto novo, é um assunto delicado, que é necessário que nós espíritas nos defrontemos, nos sentemos para estudar. Além da mediunidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, a gente tem que estudar também a ecologia, para que o espiritismo seja diferente daquilo que nós chamamos de religião. O espiritismo, nesse sentido, vejam, nós não somos religião. Porque as religiões outras não tratam de assuntos como esse que nós estamos tratando aqui. No momento doutrinário, deixa eu ver, gente, já são 19h40. No momento doutrinário, em uma palestra dessa, estamos falando de ciência. Ciência do espírito. Qual é a religião que fala disso? As religiões até deveriam ter uma mágica, né? Porque muitas delas que estavam aí fazendo o mecanismo e a mágica energética da cura deviam ter curado o coronavírus, né? Mas não conseguiram fazer isso. Não é? E as sessões de cura não funcionaram. Não é porque não conseguiu descobrir o mecanismo que move essas energias do universo. Então, a casa espírita ela tem que ter uma outra vertente, tem que ter outro pensamento. O que a gente pode fazer começa a identificar pessoas dentro da nossa casa que podem contribuir com esse assunto. Pega as pessoas jovens, pega as crianças, pega as pessoas maduras, pega as pessoas idosas que gostam do assunto e vamos fazer um grupo de estudo. Vamos montar uma base, um grupo de estudo de Espiritismo e Ecologia dentro do GEAEC. Vamos elaborar pautas nas nossas reuniões, como essa que nós estamos fazendo aqui, outros e outros assuntos ligados à ecologia, né? Em projetos, em oficinas, nós quando estávamos, num certo momento, a nossa grande equipe de trabalhadores que coordenamos as atividades no nosso conselho, nós incentivamos várias casas espíritas, a qual o GAEC é uma dessas protagonistas, não é isso? A estudar a educação ambiental. Algumas mergulhadas estão aí desenvolvendo. Casas espíritas, até como a Casa de Socorro Espiritual, já substituiu o copo plástico por copo durável para evitar o impacto de lixo na natureza. Então, é a mudança de pensamento. É a gente ambientar-se com esse assunto para vivenciarmos mais. A nossa casa espírita, onde eu falei no início que nós estamos desenvolvendo atualmente nossas atividades, ali naquela rua, né, chamada Batistaca, que na verdade é Rua Jardim Castro Alves, mas é o popular Batistaca. O que nós fizemos? Fizemos aqui, olha, uma ação ambiental na comunidade. O Centro Espírita e o nosso vizinho Casa de Socorro, a gente fez aqui, olha, aqueles postes que estão lá, olha, a gente fez uma manhã de ação ambiental. Eu saí convidando os moradores, convidando os vizinhos, dizendo que iria acontecer. Somente um pedaço
nesse pedaço daqui, dessa ponta daqui, até cerca mais de 10 metros além daqui da ponta, os moradores, por conta própria, participaram. Disse, olha, há tempos que eu queria que isso acontecesse. Esse aqui é uma pessoa da comunidade, um morador que se apresentou. Tinham outros que não saíram na fotografia, mas esse veio, deu carro de mão, deu a pá, deu a enxada, e nós fizemos um trabalho no Batistaca, na rua. O espiritismo tem que botar a cara na rua. Esse negócio de espiritismo só dentro do centro, a gente tem que acabar com isso. Tem aqui uma receita que é o NPK, a preparação de um composto natural, que nós chamamos nitrogênio, fósforo e cálcio, que é para fortalecer as plantas. É um adubo natural. Isso você pode fazer na sua casa, aproveitando o lixo, o que se chama de lixo, o resíduo doméstico, e fazer adubo orgânico, fertilizante orgânico para as plantas, para melhor produzir as flores, fazer pequenas hortas, pequenos jardins, que vai melhorar nossa harmonia com a natureza e até as doenças que Márcia falou aí no início, não é? Das doenças que muita gente está aguardando a visita espiritual em suas casas, dos nossos irmãos espirituais, e quando eles chegam numa casa e que encontram os nossos irmãos vegetais, que encontram ali uma planta, uma flor, eles até retiram as energias dessas plantas e transferem para os nossos corpos físicos. Se vocês não sabiam, saibam. É por isso que lá na religião, no candomblé, na umbanda, se utiliza as ervas. E o espírito está com preconceito? Não pode fazer isso, aquilo, não pode isso. O espiritismo não se mete nisso. É um grande engano, gente. Porque os seres da natureza, eles estão com as ervas naturais, cheias de energia, que manipulada adequadamente vão servir, olha, para harmonizar o nosso corpo. Uma planta medicinal dentro da nossa casa, num jardinzinho, num vaso de planta, serve para os espíritos retirar a energia daquela planta e colocar no tratamento do nosso corpo perispiritual. Então, é necessário nós começarmos a ter essa harmonia com os seres da natureza. Então, aí tem essa receita, 6 cascas de ovos, 6 cascas de bananas, uma xícara de borra de café e 1 litro de água. Junta tudo, bate no liquidificador e depois você coloca numa garrafa e deixa lá. Aquele líquido você pode deixar 1 dia, 2 dias e depois coloca nas plantas depois de 2 dias, 3 dias de fermentado, melhor, 3 dias depois de fermentado. Coloque nas plantas. Isto vai fortalecer o solo, vai fortalecer aquela plantinha que você tem em casa e ela vai se tornar mais resistente. Vai ter mais saúde. Isaías, você só tem 5 minutos. Já estou acabando. Eu sei que eu estou incomodando. Vocês não querem mais me ouvir. Ó, que pena. Não, a gente ficaria aqui. Viu? Aqui, gente, é um dos nossos trabalhos que nós colaboramos. E aqui foi lá no encontro, no Congresso Espírita, no Encontro Estadual de Espiritismo em 2017, no Congresso Espírita do ano passado, que nós fizemos um stand com as plantas, com materiais ecológicos para a gente nos ambientar. E isso a gente pode fazer na nossa casa. E também ajuda também em trazer recursos para casa. A gente plantando, desenvolvendo, vai ajudar a trazer recursos financeiros para casa. Nós elaboramos também o projeto Reciclando Lixo Orgânico. Fizemos um vídeo como fazer uma composteira doméstica, onde a gente pode utilizar bem esses resíduos que a gente produz dentro da nossa casa, casca de frutas, resto de hortaliças, resto de frutas, e fazer um composto orgânico para também colocar na natureza. Está aí o endereço no YouTube que vocês podem acessar. Estamos agora com o planejamento de realizar uma caminhada ecológica nas margens do Rio Paraguaçu, com plantio de espécies nativas do bioma Caatinga, em uma área degradada que nos foi colocada à disposição. Eu iria fazer um trabalho lá com a comunidade, lá na cidade
de Iaçu. Seria agora no mês de março, na época, no Dia Mundial da Água, dia 22 de março, mas acontece que a pandemia chegou e aí nós não realizamos. E já transferimos para agora, quando voltarmos, a partir desse mês, que a gente já tiver com tudo liberado, todo mundo fazendo tudo bonitinho, vamos fazer um outro seminário lá na cidade de Iaçu. As pessoas já estão selecionando plantas do bioma Caatinga e uma área degradada. Essa área, inclusive, foi multada ao dono porque desmatou a área. Então, o movimento espírita vai lá chegar para fazer a diferença. Vamos fazer um seminário e depois vamos fazer uma atividade prática neste local. Irmãos e irmãs, sejam ecologicamente correto. Trabalhe para a paz, porque a ecologia, a gente conviver com os seres da natureza, é nós convivermos com a paz. E mais do que nunca, observe que é necessário trabalharmos para a paz, para implantar a paz no mundo, começando pela paz dentro do nosso lar, levando a paz para a rua, para o local onde a gente mora, para a comunidade que a gente pertence, e levar a paz adiante até o mundo. Cada um fazendo o seu trabalho de paz, se tornando um elo de paz. Cada pessoa se sentindo, não um ninguém, mas se sentindo alguém. Sinta-se alguém. Sinta-se gente. O que nós iniciamos no início falando, você é gente. Sinta-se gente. Então, trabalhe para a paz. Viva a paz. Seja você a paz. Aquele mantra que o nosso amigo canta, eu sou a paz, você é a paz, nós somos a paz do mundo. Nando Cordel tem esse mantra. Eu sou a paz, você é a paz, nós somos a paz do mundo. Então, nós temos que ser um elo de paz. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Viva Jesus. Agradeço a atenção. Estamos aqui para a disposição, se houver alguma pergunta. Eu tenho. São 3 perguntas. Quem gostaria? Eu tenho uma. Antes da pergunta, Isaías, você não falou do seminário do seminário Espiritismo e Ecologia, no dia 19 deste mês, será promovido pela nossa Federação Espírita do Estado da Bahia. Começará às 14 horas até às 17h35, dia 19. Será online, estaremos transmitindo pela plataforma aqui do Meet também, e desejamos a participação de todas e todos vocês. Diga, Márcia. Não esquecer disso, não. Você disse, esse cinto ele é inovador, ele é diferente, e ele acredita, né, que nós somos responsáveis pelas nossas mudanças e precisamos estudar de forma científica todas as áreas do conhecimento, para poder a gente fazer as intervenções necessárias e emitir juízo de valor a partir de crenças pautadas em conhecimento, né? Quando você diz, para ser ecologista, tem que atuar. E nesse GAEC digital, a gente tem falado muito sobre isso. A gente precisa tomar de uma ação, tomar atitude. Não dá para dizer que você está trabalhando ecologicamente correto porque você tem ações pontuais, porque você fez uma ação aqui, uma ação ali, e você já se candidata a isso. É uma atitude interna, é uma mudança interna, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho do que você citou. É sua ecologia interior. Essa ecologia interior, eu acho que a gente precisa massificar ela, falar muito dela, para a gente entender essa ecologia de fora a partir dessa interior. Isso. O nosso corpo humano é uma grande casa. É a casa que abriga o espírito. E como sendo uma casa, e nós estamos num processo de educação, a gente também tem que educar o nosso corpo.
uma harmonização interior no nosso corpo para que a gente tenha saúde, para que nós tenhamos harmonia, tenhamos equilíbrio. E isso é algo que a gente estuda e tem que estudar profundamente. Para a gente viver uma ecologia interior e também viver uma ecologia no dia a dia, a gente tem que fazer uma mudança e tem que ser radical. Daqui para frente, nós temos que ser radical. Eu defendo que o espiritismo tem que fazer a diferença. Nós, espíritas, temos que fazer a diferença. Porque se nós nos classificamos como religião, mas temos também a vertente ciência e filosofia, então a gente foge desse contexto de religião tradicional e vamos viver um conceito real, um conceito prático. Então, como espírita, eu sei que eu sou espírito e tenho um corpo. Que os outros seres da natureza também são espíritos, cada um com a sua diversidade de corpos, e que juntos nós nos interagimos. Então, aí eu também tenho que fazer a mudança do que, como eu vou viver, como eu vou me relacionar com estes seres da natureza, e até mesmo uma mudança de hábito na minha alimentação. Por exemplo, nós ainda ingerimos carne, muita carne. A gente se alimenta dos nossos irmãos, dos corpos dos nossos irmãos animais. E aí, como é que você vai equilibrar harmonicamente a sua ecologia interior se você come das vísceras dos nossos irmãos, das quais a vida deles foram tirada? Ah, mas é o boi. Sim, não é um ser vivo? Ah, mas é um carneiro. Não é um ser vivo? E a gente mata para se alimentar. É necessário? Não. Porque existem outras formas de se alimentar. Os vegetais são os nossos alimentos básicos. É que a nossa cultura passou a adotar, e a gente vive nessa visão e comportamento primitivo de ainda nos alimentarmos das vísceras dos animais. Isso é um grande desequilíbrio interior. E por que, em determinadas situações do desequilíbrio orgânico, que o tratamento médico exige que você faça dieta? E, às vezes, uma das dietas é a suspensão do consumo de carne. Por que será? Por que será que quando você está doente, o médico diz, olha, a médica, olha, suspenda a carne. E aí você suspende, aí volta nesse tratamento de suspensão, você ganha saúde. A sua saúde recupera, a sua saúde restabelece. É porque a carne faz bem? Não, faz bem. Ela é um mal, ela é nociva ao nosso corpo, até porque energeticamente nós estamos nos alimentando de uma energia de um ser que ficou revoltado porque nós lhe tiramos a vida e ingerimos a vida dele. Destruímos a vida dele. Então, essa energia de revolta a gente se alimenta e ela desequilibra o nosso campo físico. Daí o porquê de muitas doenças que nós não nos libertamos. Então, a gente tem que começar a tratar justamente dessa ecologia interior. Passa também pela alimentação. Passa pelos nossos pensamentos. Como é que seremos uma criatura sadia se a gente, no horário de se alimentar, a gente liga a televisão para assistir o grande noticiário de crimes, de tiros e facadas? Como é que você vai ter saúde? Observem como vive a nossa sociedade. Na nossa zona comercial, por exemplo, da nossa cidade. No horário do meio-dia, os restaurantes estão com as TVs ligadas aonde? No noticiário que só tem tiro, facadas e mortes. E você está o quê? Ingerindo aquela notícia. Ingerindo aquelas energias. Vai fazer bem? Não vai. Isso é ecologia interior. Então a gente precisa. É necessário que a gente mergulhe. É necessário que a gente entenda. Comece a ter esse sentimento, a pesquisar esse assunto e fazer um trabalho real, radical, de mudança de comportamento. Então, a nossa ecologia interior passa por essas coisinhas que é necessário a gente começar a se alijar a partir de agora. Alijar elas
da nossa vida, do nosso comportamento a partir de agora. Márcia. Oi, Antônio. Antônio. Eu vou precisar me ausentar, eu vou entrar em outra tarefa. Agradecer pela noite de hoje a todos, ao nosso irmão Isaías, pela brilhante exposição e esclarecimento. E lembrar que no próxima terça-feira, dia 8, nós estaremos juntos. Isaías é quem vai fazer a exposição na terça-feira, na Casa de Socorro Espiritual. Muita paz para todos e muito obrigado pela noite de hoje. Obrigada, Antônio. Sim, Ali. Então, nós agradecemos, né, ao nosso facilitador dessa noite, Isaías, que deixou aqui várias sementes plantadas para que a gente possa fazê-las brotar em nossos pensamentos, nas nossas reflexões, para que virem realmente, né, árvores frondosas de atitudes, de ações nesse assunto que é tão importante, porque fala de nós mesmos, né? Nós somos os maiores beneficiários e os agentes disso tudo, né? Então, a mudança individual impacta no todo. A gente não pode ficar ainda com esse discurso de que lutar pela ecologia ou fazer uma ação é fora, outros têm que fazer. Nós, cada um fazendo a sua gota d'água daquele beija-flor, vai fazer esse todo. Muito obrigada.